Olá a todos, estou aqui para mais um vídeo da série sobre o debate entre Olavo de Carvalho e Alexander Dugin. Nesse vídeo eu vou falar sobre aspectos interessantíssimos do que ocorreu nessa segunda rodada, que são as réplicas às introduções preparadas pelos autores. No primeiro momento, os autores apresentaram as suas respectivas posições. Depois Dugin comentou a posição do professor Olavo. Agora o professor Olavo comenta tanto a apresentação quanto a réplica de Dugin. Uma coisa começa a ficar muito interessante. Qual é a posição do Olavo de Carvalho? Ninguém conseguiu descobrir ainda. Mas vamos ao debate e aí a gente analisa isso um pouco mais à frente. Dugin faz duas coisas na sua apresentação. Primeiro, tenta mostrar a posição do Olavo de Carvalho, ou melhor, descobrir qual é a posição do Olavo de Carvalho e passar suas impressões iniciais acerca de que posição é essa. Olavo se diz um simples analista preocupado com a verdade. Dugin olha o seu discurso e diz: opa, não é isso que acontece. Na verdade, Olavo é um defensor do americanismo no mundo. Por americanismo, Dugin entende duas coisas. Primeiro, um braço filosófico que dá uma ideia de homem no mundo. Essa ideia do homem individualista, dono da sua própria vontade, autor da sua atividade, uma ideia que Olavo reforça, inclusive na versão bem-humorada que fez de si próprio de Dugin. Para Dugin, isso é apenas uma expressão da coletividade americana. Olavo tenta rebater isso, a gente fala sobre isso um pouco mais à frente. Mas o individualismo passa a ser então a principal característica do Olavo de Carvalho, que para Dugin é um representante do americanismo no mundo e não um ente isolado, neutro, que analisa de fora em busca da verdade. Além disso, Dugin faz uma defesa da geopolítica tradicional. Um fato curioso é o seguinte: a bibliografia do Dugin está à disposição, pode ser consultada, estudada nas universidades, é levada a sério no mundo inteiro. Ninguém desqualificaria um único livro dos apresentados por Dugin. Vamos ver o que acontece com Olavo de Carvalho, se ele tem essa mesma solidez. Olavo apresenta uma versão curiosa acerca da nova ordem mundial. O que seria a nova ordem mundial para Olavo de Carvalho? Haveria, de um lado, cristãos e protestantes, cristãos católicos e protestantes, sobre os quais ele não falou detidamente ainda. Por outro lado, três projetos mundiais de dominação. O primeiro projeto levado adiante pela Rússia e China, como se Rússia e China tivessem os mesmos interesses na visão internacional. O que me parece é que ele quer dizer, com o bloco Rússia e China, os seguidores do comunismo, os socialistas, etc. Mas isso mais à frente fica mais complicado de perceber. A gente vai ver isso já já. Segundo, a elite financeira mundial, representada em clubes como Bilderberg. Terceiro, a fraternidade islâmica. O problema é o seguinte: Olavo diz isso na apresentação, mas na sua réplica a Dugin, ele trata a coisa de uma maneira completamente diferente, inclusive contradizendo isso. A gente vai trabalhar essa contradição em relação ao primeiro post, a introdução dele, e uma contradição interna à própria réplica que ele apresenta a Dugin. Na réplica para Dugin, Olavo afirma que a elite financeira internacional é algo que pode ser chamado de o consórcio. Ele usa essa palavra para significar o syndicate do Nicholas Hag. Foi traduzido no Brasil como uma corporação, mas Olavo vai chamar de o consórcio. O consórcio deveria ser, de acordo com o primeiro post do Olavo, a elite financeira internacional. Mas não é exatamente isso que fica dito. Para o Olavo, consórcio, essa elite financeira internacional é responsável também pelo socialismo. Mas o socialismo não era responsabilidade da Rússia e da China. Começa a ficar complicada a coisa.
Uma outra coisa, para Olavo, quem financia o terrorismo internacional é a KGB. Mas a KGB não é responsável pelo socialismo. Cada vez a posição do Olavo de Carvalho é mais complicada. O que me parece é que ele não sabe exatamente qual é a posição dele, por isso ele não apresenta. E coloca o seu oponente, Dugin, num processo extremamente complicado de saber com quem está debatendo. O Dugin não faz a menor ideia, aliás, ninguém faz a menor ideia de que tipo de posição representa o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho da réplica não é o Olavo de Carvalho da introdução. O Olavo de Carvalho da introdução dizia que havia 3 projetos mundiais de dominação. O Olavo da réplica diz que, na verdade, o consórcio é quem financia o socialismo, que o socialismo é quem financia o terrorismo, portanto, não há 3 projetos, mas um projeto. Não sei se estou me fazendo compreender, mas o problema é que o que eu estou analisando é incompreensível. Por exemplo, Olavo diz que quem financia o Fórum de São Paulo são as grandes corporações por via das suas fundações. Fundação Ford, Fundação Rockefeller, Fundação Soros, ou seja, são os grandes financistas internacionais quem promovem o socialismo no mundo. Inclusive, ele destina um capítulo para falar sobre isso. Ora, o que me parece é que, na verdade, Olavo nunca esteve tão confuso na vida. O que me parece, na verdade, é que ele anda lendo livros obscuros, que ninguém lê não porque são desconhecidos ou porque são a verdade que o Olavo descobriu, mas porque são livros que não possuem nenhuma idoneidade. Um ou outro dos livros citados por Olavo escapa a essa análise. Um ou outro dos livros do Olavo já foi estudado por alguém sério ou é estudado em instituições sérias. Olavo diz que o Brasil não tem instituições sérias de ensino, mas nenhum lugar do mundo as tem, porque ninguém estuda esses livros que são apontados por ele como fundamentais. Porque nem mesmo a Universidade Americana estuda o conjunto de livros que ele diz que são fundamentais para entender o mundo. Quais são os EUA que o Olavo defende? Me parece que ele diz, ele afirma categoricamente que o EUA que ele defende, o nacionalismo americano, detém 50% do eleitorado americano. Mas se esse eleitorado que detém 50% da estrutura interna das eleições americanas, ou seja, 50% da população, 50% dos votantes são representantes desse tipo de nacionalismo americano que o Olavo defende. Por que eles nunca ganham as eleições? Nos últimos 100 anos, pelo menos, os Estados Unidos têm tido o mesmo tipo de prática no mundo. Invadido países, dominado mercados, sempre utilizando a dita elite financeira como seu braço econômico comercial. Mesmo quando esses sujeitos financiam movimentos mais à esquerda, como o Olavo diz, por exemplo, o MST e etc., é porque nos países em que eles estão financiando esses movimentos mais à esquerda, há uma tendência à esquerda e eles não querem perder o mercado do país. Fica no ar um conjunto de perguntas. Por que Olavo só se utiliza de fontes obscuras? Por que as fontes do Olavo, que são tão boas e fundamentais, não são estudadas por uma única universidade séria no mundo? E por que, quando uma das fontes que ele cita é estudada, ela não combina com o tipo de perspectiva que ele próprio defende? Por enquanto é isso. Ao que me parece, Olavo tem destratado, tentado rebaixar, tentado fazer do seu adversário um monstro que não deve ser escutado. Por outro lado, se defende ou defende uma teoria que não tem nada muito claro, que não tem fontes confiáveis e que não tem nenhuma base real. Me parece
sinceramente, que duas coisas acontecem nesse debate. Olavo xinga e esperneia e defende uma concepção completamente obscura, baseada num conjunto de livros e fatos que existem muito mais na cabeça dele do que no mundo. Ainda fico com o Doug nesse debate. Obrigado.